tarde a todos. Eu sou a professora Maria Rosenilda, na verdade me conhece como Rose, e eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite para apresentar a palestra, e nós vamos conversar um pouco sobre o tema de telemetria, o córtex e capacidade cardiopulmonar em doenças crônicas. Na verdade, esse é um convite assim, para mim extremamente agradável, porque é um tema que me interessa e que eu tive a oportunidade também de trabalhar um pouco pela Universidade de Barcelona, na Espanha, e espero que a gente possamos contribuir um pouco aqui em prol do conhecimento, em prol da parte científica. Sim? Gostaria de falar um pouco, esse aqui é o Hospital Universitário, que é o Hospital Clínico da Universidade de Barcelona, na Espanha. Uma das coisas que me chama a atenção, mesmo que fuja um pouco do tema, é assim, ele é um pavilhão inteiro, com 2 vias de acesso, então a parte mais dos pacientes e a outra parte posterior, para toda a parte de emergência, com acesso de ambulâncias e tudo. Então, é algo interessante em termos de experiência também, né, para nós que passamos por outras instituições dentro do Brasil e do exterior. São alguns aspectos que nos chamam a atenção. Por dentro, uma das coisas assim, essa foto, ela mostra uma paciente, né, que ela com todo um aparato para poder a gente fazer esse uso da telemetria. E uma das coisas que me chama a atenção é que dentro desse trabalho que a gente faz com o uso da telemetria, por tentar fazer com que seja o mais próximo do convencional, do mais normal possível do dia a dia do paciente, ele é feito em um dos corredores. Então, não é basicamente dentro de um espaço fechado, como dentro de um laboratório de fisiologia do exercício, que eu vou mostrar posteriormente. Fica dentro de um corredor, que é o que acontece o mais próximo do nosso dia a dia. Porque no dia a dia nós caminhamos com pessoas em volta, nós precisamos passar por elas, ver o equilíbrio, ver o bem-estar interno, se isso interfere ou não. Então, esse aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, assim, quando a gente olha logo, a gente... uma das vezes que eu estive com o pessoal, teve pessoas que pararam, começaram a filmar mesmo, e sem nem pedir mesmo autorização, que a gente sabe que não é o correto, né? Porque querendo ou não, se trata de uma paciente, ok? Então, assim, dá para perceber assim, que está com um colete, né? Com máscara, porque a gente faz todas as medidas de consumo do oxigênio. Antes de falar especificamente nisso, eu gostaria só de lembrar, assim, quando nós falamos em telemetria, a gente está falando o quê? De tele, que vem do grego, né? Em relação à distância. E o metria que vai ser o quê? Uma medida. Então, basicamente, é uma medida à distância. Ok? É muito usado, né? A telemetria é usado dentro da parte de engenharia, dentro da parte de indústria, dentro da parte de indústrias montadoras de automóveis, nos medidores de nossas casas, né? Que antigamente as pessoas iam até nossas casas para poder medir o consumo de energia, e com o aperfeiçoamento tecnológico em outras instâncias, né, mesmo dentro da parte de vias de satélite, com essa parte de telemetria, começou-se a ter um interesse também de como poderia usar isso para as medidas fisiológicas do ser humano e que pudesse ser fora de um laboratório de fisiologia propriamente dito. Então, o início mais da telemetria, voltado para a área de saúde, ele ficou muito mais focado dentro da fisiologia do esporte, focado para a questão dos atletas, do treinamento em campo mesmo, e com a evolução do conhecimento passou-se a ver-se que existe uma gama de situações clínicas que pode ser um potencial, né? Uma ferramenta a mais para nos ajudar a compreender como funciona o ser humano, avaliar questões clínicas, né? Seja de intervenções, voltando para a parte mesmo de atividades do dia a dia, de gasto energético, seja voltado para a parte de situações até
alguns estudos mostrando também em relação a doenças, há um segmento para a gente ver como é que fica esse paciente quando submetido a protocolos, né? Então, assim, por tratar-se de um instrumento tecnológico que exige um certo treinamento para o manuseio dele, né? Ele geralmente existem centros de referências. Isso é uma das razões da gente ter também no hospital clínico, porque a gente está usando o córtex. Essa é a telemetria do córtex usada, que é de origem alemã. Existe alguns outros tipos de alguns aparelhos, mas que em termos de referencial para a parte de pesquisa, a gente tem tentado focar em algo que seja validado dentro da literatura, ok? Essa foto aqui é a mesma paciente que a gente pode observar. Como ela cedeu os direitos, assim, a gente se permitiu colocar mesmo sem estar colocando com venda nos olhos, né, que normalmente nós utilizamos desse recurso. E esse aqui também é no corredor, e a parte de trás, pelos vídeos, dá para perceber ainda outras estruturas enormes, que realmente é um hospital muito grande e tem uma parte assim belíssima mesmo para se trabalhar. Então, eu queria só chamar a atenção de vocês, o que a gente estava num ambiente que a gente poderia considerar livre, que seria um corredor amplo do hospital, com pessoas passando, e um outro ambiente fechado, né? Então, aqui seria o que? Mais um ambiente mesmo de laboratório cardiopulmonar, onde a gente pode ver o aparelho com a tela do computador, para a gente fazer a análise de consumo de oxigênio, frequência cardíaca e outras variáveis, né? Dentro do instrumento, aqui a gente está vendo uma bicicleta ergométrica, mas tem vários estudos mostrando, inclusive eu tenho toda uma experiência no Brasil, muito mais também com a esteira, considerando que a esteira ela também simula muito mais situações reais do nosso dia a dia, né? Porque ela está lidando basicamente com a caminhada. No entanto, tem alguns pacientes que também não têm muitas vezes essa condição, né? E se utiliza também a bicicleta ergométrica. Então tem vários aparelhos. Esse que vocês veem que é só uma parte, como se fosse uma maca, na verdade ele é um ergômetro onde o paciente fica em decúbito dorsal. A gente não encontra muito comumente em alguns laboratórios, nem todos os laboratórios de fisiologia do exercício dispõem desse recurso, mas são situações clínicas, né, que se fazem alguns estudos mais aprofundados, pegando uma via de acesso, adentrando para ver as câmaras cardíacas e ver o fluxo sanguíneo, fluxo endotelial, e muitas vezes se usa isso também associado com medicações. Então, assim, apesar dessa foto não mostrar, mas assim, a parte de trás aqui, ela tem toda a parte de um ergômetro também. Então, são vários aspectos que a gente pode analisar e que eu fiz questão de colocar aqui, porque nós estamos falando sobre telemetria, né, tanto à distância, mas que é importante que a gente também tenha uma noção que essas variáveis também podem ser feitas no ambiente fechado e com recursos diferentes, seja a esteira, seja a bicicleta ergométrica, seja um ergômetro em decúbito dorsal, principalmente para pacientes que passam a submeter-se a exames mais apurados, envolvendo mais a parte cardíaca propriamente dito, com verificação nas câmaras cardíacas, ok? Então, assim, nesse slide, eu estou voltando para mostrar para vocês um pouquinho sobre o que eu chamo de parafernália do córtex, né? Essa parte em preto, não sei se vocês lembram anteriormente, vou só voltar aqui um pouquinho, ó. A gente pode encontrar aqui no paciente, ok? Então, aqui, todo um procedimento. Eu comecei de lá, como se a gente já estivesse no corredor, para poder passar para os pormenores, né? Em relação a essa parte mesmo de tecnologia que realmente é usada em relação ao córtex. Existe toda a preparação, não só de agendamento de paciente, de orientações gerais para o paciente, mas também da gente precisar passar a chegar cerca de meia hora antes, recarregar as baterias. O que vocês estão vendo o cilindro, né, que a gente também precisa fazer todo o processo de calibração do córtex. Semelhantemente, nós fazemos quando é o aparelho cardiopulmonar fixo, como eu mostrei anteriormente. A gente vai ter uma série de válvulas, uma série de fios aqui, que realmente é uma série de pequenos equipamentos que exigem um treinamento para poder você saber lidar com isso. Ok? Dá para perceber alguns eletrodos na foto, né? Porque toda a parte cardiopulmonar
Nesse tipo de avaliação, nós costumamos até usar os eletrodos na parte posterior, né? E não anteriormente, para poder a gente conseguir não ter uma interferência muito grande em relação a tantos fios que o paciente fica, ok? Então, nesse slide eu quero chamar a atenção de vocês que a gente tem aqueles mesmos instrumentos, né, que estão aqui na maca, mas dá para vocês verem que a gente tem tipo um computador, né, ele está erguido aqui numa pequena plataformazinha. Essa plataforma é móvel, a gente consegue deslocar isso aqui com todo o equipamento para onde a gente precisar. Por isso que ele é usado também até na parte de campo de treinamento com atletas, não apenas com pacientes, ok? Então, dá para a gente observar que tem alguns cilindros de oxigênio, porque toda a calibração é feita, tudo isso. Monitorizado o paciente, depois que a gente monitoriza ele, para poder ele vestir, dar as instruções, para depois a gente levar para uma via de campo, ou mesmo o espaço do corredor onde nós fazemos algumas avaliações da capacidade cardiopulmonar, ok? Então, aqui é só focando na tela do computador, que ele vai ter um programa próprio do Córtex, né, que a gente chama Metamax, ok? E nele a gente vai inserir todos os dados do paciente, semelhantemente como a gente faz com um computador fixo dentro do laboratório de fisiologia cardiopulmonar. Então, de forma que cada paciente vai ter o seu registro individual, isso é tudo registrado e depois dá para a gente fazer as análises das variáveis em pesquisa com tranquilidade, ok? Então, via telemetria, nós vamos ter as mesmas medidas cardiopulmonares que nós podemos ter dentro de um laboratório fixo, ok? Então, a gente vai ter as variáveis, né, o consumo de oxigênio, respiração por respiração. Nós podemos ter o gás carbônico, a gente vai ter variáveis para a gente averiguar a frequência cardíaca, para a gente verificar, se a gente quiser, posteriormente a gente vai fazer análise para ver o limiar desse paciente, ver o consumo de oxigênio, ver o tempo que a gente usou. Geralmente nós, no corredor, se é usado mais o que a gente chama de teste de caminhada de 6 minutos, não apenas essa caminhada, mas uma monitorização das variáveis cardiopulmonares, certo? Que são extremamente interessantes de você ver como o paciente, como o corpo dele fisiologicamente se comporta no dia a dia. Porque uma coisa é você estar dentro de um ambiente, de um laboratório fechado, que você se sente mais seguro, mas de qualquer forma você não tem a liberdade de usar grupos musculares, de ter que se desviar das pessoas, nisso no corredor. E que outras pessoas que você não conhece também olham. Então eles simulam uma situação muito mais real e nos dá variáveis, né, para a gente poder conseguir fazer medidas importantes que podem nos ajudar em pesquisas, ok? Um dos grandes focos das variáveis cardiopulmonares, seja usando a telemetria, seja usando um ambiente de laboratório propriamente de fisiologia do exercício, é justamente um arsenal que nós temos, que a gente fala que é das doenças crônicas, sejam elas transmissíveis e não transmissíveis, ok? Então, dentro das doenças crônicas, nós vamos ter várias doenças que podem ser avaliada a capacidade do paciente, como ele se comporta, seja para um treinamento, né, da capacidade aeróbica, seja para analisar também como se comporta em relação a um segmento e protocolos clínicos. Então, assim, são variáveis assim, extremamente importantes. Então, dentre elas, nós temos as DPOCs, né, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que é o que a gente vai mais encontrar na literatura. No entanto, já está há uns 10, 15 anos que a literatura voltou-se para outras doenças crônicas, ok? Então, dentro da área da reumatologia, por exemplo, a gente tem estudos, né, isso foi um dos temas do meu doutorado, em relação às variáveis fisiológicas, cardiopulmonares e qualidade de vida e treinamento mesmo em cima de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, que a gente está falando de doenças crônicas, doenças de base imunológica e ao mesmo tempo doenças que estão dentro de uma outra área, né, que é a reumatologia. No entanto, a parte de segmento também com pacientes de comprometimento cardiopatas, né, que são super importantes, as doenças vasculares
E tem se voltado também muito para a parte de pacientes renais crônicos, principalmente em relação àqueles pacientes que já estão submetidos à hemodiálise e que são pacientes que necessitam realmente de um acompanhamento e de uma parte de exercício para melhorar a capacidade cardiopulmonar. E toda vez que nós instituímos protocolos de melhoria dessas variáveis fisiológicas, nós estamos agregando valor em relação a colocarmos a parte de qualidade de vida, que é super importante, e sobretudo respeitando o ser humano para poder trabalhar realmente dentro de um protocolo que a gente possa ser respeitado posteriormente as suas variáveis para a gente ter uma análise e conseguir posteriores publicações, ok? Então eu gostaria de deixar com vocês aqui que é o portal da inovação e gestão do SUS. Ele tem um material maravilhoso sobre doenças crônicas não transmissíveis. Ele não vai abordar a parte de telemetria, mas ele é um subsídio fundamental, está dentro do nosso país, ele é gratuito, disponível, acesso pela internet. E ele é um arsenal muito importante dentro da área de saúde, e a partir do momento que você conhece as doenças, os comprometimentos, você tem muito mais condições de ter ideias e de fazer submeter protocolo de pesquisas em equipe e conseguir também agências de fomentos para poder a gente ter uma melhoria realmente em relação à saúde da população em nosso país, ok? No item 2, nós temos o portal das doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, assim, que também tem um arsenal grande, porque, por exemplo, nós estamos falando em algumas doenças que, por exemplo, pacientes com AIDS, né? Então, é uma doença de repercussão mundial e que ela acaba sendo uma doença crônica, né? Ela é transmissível, diferentemente das não transmissíveis, mas assim, acabam sendo doenças crônicas também. E muitas vezes nós nos esquecemos dessas variáveis, né? Então isso é importante para que nós lembremos dessa disponibilidade dentro do nosso próprio país de SAT, fornecido pelo Ministério da Saúde, que tem uma gama de conhecimentos a nosso dispor. E que são doenças que a gente pode usar, dentro da parte de telemetria e da parte cardiopulmonar, ok? Então, dentro dos trabalhos que tem na literatura, nós vamos encontrar pouca coisa em relação ao que nós chamamos do uso maior da telemetria nessas doenças. Tem se voltado muito a telemetria, como eu falei no início, muitas vezes até muito mais assim, para situações de Fórmula 1, por exemplo, e até em relação à NASA. E tem se usado pouco esses recursos tecnológicos em relação a variáveis fisiológicas no ser humano. Então, assim, esse primeiro estudo que está no item 1, né, que ele é um estudo que é de 1997, ele foi o primeiro estudo que ele foi feito para validação do córtex. É um estudo feito na Alemanha, né? Não tô, assim, a gente pode ter estudos anteriores, né, com outros instrumentos, mas assim, não com o córtex, que ela está com a tecnologia mais confiável em relação ao uso da telemetria dentro de protocolos clínicos em saúde a nível mundial, ok? No item 2, né, a gente tem o uso da telemetria não dentro de um sistema de usar, como eu mostrei para vocês, dentro da parte de uma caminhada, né, a caminhada de 6 minutos, monitorizada, mas utilizando como instrumentos para averiguação de como se comportam variáveis, a parte de hemodinâmica mesmo, né, durante, assim, em exercício. E o item 3 é um estudo voltado para a parte de um estudo comparativo de obesos e não obesos, né? Esse estudo foi feito no mesmo laboratório onde eu fiz meu pós-doutorado, ok? Ele foi publicado nesse ano, agora em 2014. Ele não abordou inicialmente essa parte usando a telemetria, ok? Porque isso é um segmento que se faz, né, dependendo do objetivo que você quer, ok? Então, mas é um estudo que eu trouxe aqui por ser dentro do laboratório e porque é um segmento
Então a gente tem esse inicial, né, dos obesos não obesos, as variáveis cardiopulmonares, as variáveis fisiológicas, e que posteriormente ele pode ser feito com a intervenção, com o treinamento e também o uso de teste de caminhada de 6 minutos, porque a gente tem na literatura mostrando que ele pode ser equivalente a uma avaliação cardiopulmonar, ok? Ok, então assim, isso aqui é só uma paisagem da Espanha que me chamou a atenção, porque as pessoas assim, de casacos, né, de cachecóis, né, e é uma das coisas que não é muito comum no nosso país, no Brasil, mas que, para diminuir um pouquinho de ficar só falando da parte científica de medidas cardiopulmonares, assim, a gente também poderia fazer aqui na parte de telemetria num ambiente desse, ok? O que é uma das coisas importantes como medida cardiopulmonar. Novamente, no Hospital Clínico Matar Saudades, ok? E queria agradecer, né, mais uma vez ao Deus Altíssimo, acima de tudo, agradecer todo o convite mais uma vez e o suporte, né, do pessoal aqui que está sendo maravilhoso, né, todo para poder acontecer essa palestra, né, fica para a conferência e assim, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta à disposição. Obrigada.